Esse vídeo nós vamos falar de um tema que muita gente enfrenta aí para adquirir o hábito de leitura. Então, bora que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a procrastinação. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma jornalista bibliófila e agora, gente, estudante de letras que mora na Inglaterra. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a procrastinação, o porquê que a gente procrastina a criação do hábito de leitura e as nossas leituras no dia a dia também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu já queria pedir para você, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, deixa o seu curtir, que isso é muito importante. E lembre-se, gente, que agora tem uma estratégia nova aqui no YouTube, que o YouTube está, enfim, incentivando aí alguns canais a crescerem, né, mostrando os conteúdos desses canais para mais pessoas. Mas para isso eu conto com vocês, porque eu preciso que vocês deixem o hypar de vocês aqui embaixo. Então precisa curtir primeiro e depois hypar aqui embaixo, que eu vou adquirindo pontos e entro para um ranking para ser mostrado para mais pessoas, tá? Conto com vocês. Bom, vamos entender um pouquinho então as razões por trás dessa procrastinação, né, do hábito de leitura e o que que a gente faz para superar essas barreiras. Bora lá. Gente, a gente já sabe que ler é um hábito extremamente benéfico para a gente, tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde mental. Com a leitura, a gente consegue melhorar a nossa concentração, expandir o nosso vocabulário, ampliar a nossa visão de mundo, garantir que a gente entenda as diferenças, né? Porque a gente vai ler sobre diferentes culturas, sobre diferentes pessoas, sobre diferentes países, conhecer lugares novos. Então, vai ampliar muito o nosso conhecimento, ampliar a nossa cultura mesmo e também reduz o estresse. E aqui eu não estou falando por alto. Existe estudo científico já comprovando que a leitura é a atividade que mais é capaz de reduzir o estresse. Então, você pode reduzir o estresse em até 68% lendo com frequência e garantindo um hábito de ler. E isso, gente, apenas com 6 minutos diários você já consegue ter essa redução de estresse. Já consegue ver na sua rotina a redução do estresse, tá? Então, bom, a gente já sabe que a leitura tem muitos benefícios pra gente. Aí a gente se pergunta, se a gente sabe que a leitura traz esse tanto de benefício pra gente, por que a gente procrastina tanto a construção desse hábito? Bom, esse vídeo eu não vou levar em consideração as questões externas que existem, né? A gente sabe que precisa haver incentivo da leitura, que os livros precisam ser mais acessíveis, as histórias mais acessíveis para o público em geral. Enfim, a gente sabe que tem tudo isso e eu não vou entrar nesse ponto nesse vídeo aqui, tá? Eu vou falar do que a gente pode fazer individualmente para construir esse hábito na nossa vida. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre as razões que a gente procrastina e depois eu vou falar como que a gente pode não procrastinar. Bora lá. Uma coisa interessante para a gente ter em mente é que a leitura não é algo natural do nosso cérebro. O nosso cérebro ele não é naturalmente preparado para ler. A leitura é um esforço para a gente, porque o processo de leitura ele passa por várias áreas do nosso cérebro. E aí eu estou falando, vou dar 2 exemplos aqui, passa pela visão, passa pela parte da linguagem. Então, a leitura é um esforço, não é algo natural, como né, a gente sente fome e a gente precisa comer. Não, a gente precisa se esforçar para ler. E como eu disse, né, para a gente ler uma única frase, acontece uma explosão de estímulos dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, que vai passando essa explosão aí, vai passando por várias partes do nosso cérebro. Então, existe realmente um esforço e a gente precisa exercitar para a gente construir o hábito da leitura. Um outro fator importante, e esse é muito convincente, ele pode falar para você, bom, você não vai conseguir ler,
é o seguinte, é a falta de tempo dos nossos dias. A nossa rotina ela é muito, complicada, a nossa rotina hoje em dia está todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, é um excesso de informação o tempo inteiro jogado na gente, e aí a gente fica o tempo inteiro fazendo coisas. E esse argumento, assim, falta de tempo, ele vai te convencer, você vai dizer para você mesmo: "Ó, vamos pensar assim, o cérebro não é preparado para leitura, né, então é um esforço. Então ele vai te fazer pensar que se você não tem tempo, que você não tem tempo para ler. Por quê? Ele não vai querer se exercitar, vamos pensar assim, a gente sempre, de uma maneira ou de outra, tenta sabotar ali para a gente não fazer aquilo que a gente tem que se esforçar, que existe um esforço mesmo em fazer. Então, esse argumento, ele é muito convincente. Você vai precisar criar razões sólidas na sua vida para você falar assim: "Não, a leitura, o hábito de leitura na minha vida, ele é mais importante para mim, então eu vou superar essa barreira que também é muito considerável, né, a falta de tempo, mas você vai precisar, desequilibrar essa balança, você vai precisar colocar assim: "Olha, os benefícios são maiores, então eu vou ter que superar essa barreira aqui da falta de tempo". Uma outra questão que pode contribuir aí para a procrastinação da criação, da construção do hábito de leitura, é a sobrecarga de opções, né. Nós temos muitas opções e quando a gente tem um leque enorme de opções na nossa frente, principalmente se a gente já não tem se a gente não tem o hábito de leitura, a gente fica sem saber por onde começar. A gente fica sem saber: "Nossa, mas tem esse tanto de livro, o que que eu vou fazer? Qual livro eu vou começar? Nossa, mas é livro, é e-book, é audiobook", sabe, uma série de opções, por onde eu vou começar, o que vai ser melhor. E aí, pra gente tornar essa decisão mais tardiamente, a gente vai postergando isso, a gente vai procrastinando essa decisão. Então, gente, e tem muita opção na internet também, né. O meu trabalho aqui é incentivar a leitura, mas tem muitas pessoas que também fazem um trabalho como o meu, e aí tem um monte de opção e você nunca sabe qual seguir, né, por qual que você vai seguir. Essa é uma questão importante que você tem que levar em consideração. E até para os leitores mais experientes, né, se você tem uma estante, pensa bem, assim, você aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou onde quer que você esteja, a sua estante cheia de livros não lidos, você já não parou, já se pegou aí pensando, olhando para a estante e pensando: "Gente, qual livro eu vou ler agora?" E aí não consegue decidir, passa uns dias para aí depois você se decidir qual livro você vai começar a ler? Então assim, e essa questão existe e ela é incômoda, ela gera um incômodo na gente. Um outro ponto importante para a gente considerar aí, que dificulta a gente a quebrar esse ciclo da procrastinação, são as distrações digitais, né? Vivemos nesse mundo, é o nosso mundo e ponto. Não tem como a gente fugir dele. Agora, e estamos chegando num ponto onde essas distrações digitais estão tirando o nosso tempo de fazer coisas muito mais produtivas para a gente. A gente fica ali, ó, na timeline infinita por horas vendo coisas que, assim, no final você fala assim: gente, eu perdi o quê? 1, 2 horas fazendo isso e eu podia ter feito tanta coisa para mim, tanta coisa, até descansar, né? Porque a gente também precisa de descansar, até tirar um cochilo, descansar ou fazer alguma coisa que de fato vá te agradar, vai agradar a você, sua mente, seu corpo. Então, assim, as distrações digitais estão aí e a gente precisa lutar contra elas. Não evitá-las e esquecê-las e nunca mais, ou pegar um celular. Não, não é isso. Mas quando ela se torna uma distração dos seus objetivos, do seu foco, aí sim você tem que lutar contra isso. Olha, e o último ponto aí, antes da gente falar o que a gente pode fazer, né, para solucionar tudo isso, são as expectativas irreais. E agora eu vou falar para as pessoas que não têm o hábito de ler ainda. A leitura, ela é muito importante para uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Mas se você está começando a criar esse hábito, você tem que ler o que te agrada. Não se cobre ler coisas cults ou clássicos
Ou não que eu não acho que você não deva ler clássicos e coisas cultas, não é isso que eu estou dizendo, eu acho até que você deve ler sim clássicos e temas mais profundos e leituras mais densas. Mas se você está construindo esse hábito ainda, você tem que construir com aquilo que você gosta, né? Identifica aquela leitura que vai te agradar. Então, não gere essa expectativa em você, não coloque o peso do mundo nos seus ombros. Vá com calma, tá? Então, supere essas expectativas irreais. Não coloque, não crie essas expectativas irreais. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode superar essa barreira da procrastinação, que é algo que acontece com muita gente. E ao final do vídeo, é muito importante que vocês fiquem até o final do vídeo, porque tem um recadinho sobre isso também, que é muito importante, tá? Eu falei um monte de problema, um monte de barreira, agora eu tenho que apresentar soluções para vocês. Olha, a primeira coisa que eu acho que você deve fazer é estabelecer um horário de leitura. Atenção se você estabelece um horário noturno para ler, assim, quando você for dormir, se você é leitora iniciante, talvez você esteja muito cansada ou cansado para a leitura, e aí você vai deitar na cama, vai ler um parágrafo e o sono não vai deixar você continuar. E se você faz isso repetidas vezes, você vai se desestimular com a leitura. Então, assim, se você fica muito cansado à noite, o ideal é que você estabeleça um horário de leitura durante o dia. Depois da construção da leitura, ler de noite é muito bom porque descansa o corpo e a mente. Dependendo da leitura, né? Não vai ler um livro de terror. Mas, assim, dependendo da leitura, é um momento de relaxamento que vai contribuir para o seu sono, tá? Então, ler à noite é muito importante, mas se você está começando a leitura e fica muito cansado à noite, o ideal é que você comece a ler de dia. Como eu disse, escolham livros que você tem interesse. Se você não sabe nada ainda sobre gêneros literários, vou até fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Se você não sabe nada ainda sobre gêneros literários, veja um tipo de filme que você gosta. Qual que é o tipo de filme que eu gosto? Ficção científica, romance, comédia romântica? Então, pegue um livro relacionado a esse tema, porque aí você já tem um pré-interesse aí nessa temática, a chance de você gostar e de se interessar é maior. Obviamente, desconecte-se. Tire qualquer distração digital perto de você, tira celular perto de você, põe no silencioso e deixa em outro cômodo, para você não falar assim: "Ai, nossa, cansei, li 2 páginas, estou cansada, deixa eu ver o que está acontecendo aqui no Instagram". Não, esse momento é seu da leitura, então deixe o celular em outro cômodo. Comece pequeno, né, assim, não vamos aí tentar ler 50, 60, 70 livros por ano logo no início. Vamos com calma, vai construindo aos poucos esse hábito e não pense em quantidade, pense em superar cada dia um pouquinho, cada dia um passinho, até você terminar a leitura. Quando a gente termina de ler um livro, é muito gostosa a sensação, a gente sente uma vitória ali, porque é um processo, é um esforço, e aí a gente sente que a gente conquistou algo. Então, vá até o final na leitura para você ter essa sensação também. Vá de pouquinho em pouquinho. Faça desse momento, dessa leitura, um momento de prazer. Então, o que te dá prazer quando você está em casa? Estar num ambiente confortável? Tomar um chá? Ligar uma luz amarela? Colocar uma música clássica no fundo? Uma vela de cheiro? Faça desse ambiente um momento de prazer para você, tá? Bom, essas são as dicas práticas. Lá no Instagram eu também dei outras dicas importantes. Se você não me segue lá ainda, @belabeirãooficial, tem várias outras dicas que complementam tudo isso aqui que eu falei, tá? Inclusive tem uma dica que se chama Dica de Ouro, que tá lá no Instagram. Agora, eu falei mais no início do vídeo que tinha algo muito importante para vocês ficarem até o final, que eu ia falar algo muito importante para vocês. Gente, é o seguinte, a procrastinação, ela tem várias origens, né? Diversas origens. Então, aqui eu falei algumas coisas que a gente pode superar essa barreira
por nós mesmos, né? Nós podemos por nós mesmos. A gente consegue ter força para superar essas barreiras porque são questões práticas. Mas a procrastinação tem outras origens também. Se você está aí na sua casa, se você não consegue não procrastinar, se você sempre procrastina, e inclusive você perde oportunidades por causa disso, você tem danos financeiros por causa disso, isso é uma questão que você precisa buscar um profissional da área da saúde mental. Então, se esse for o seu caso, não coloque a responsabilidade em você de ter a solução desse problema sozinho, porque muitas vezes você não vai conseguir, você vai precisar da ajuda de um profissional. Então, eu queria deixar isso muito claro, porque às vezes a gente se culpa demais por procrastinar, quando na realidade a gente precisa de alguém para nos ajudar a sair desse ciclo de procrastinação, porque esse ciclo pode ter outras origens em traumas, em inseguranças que você tem na vida. Então, assim, é importante que se você não consegue deixar de procrastinar, e se você tem esses danos que eu falei, né? Você deixa de aproveitar oportunidades, você tem danos financeiros, é importante você procurar ajuda. Então é isso, vamos todos nos comprometer a ler um pouquinho mais a cada dia. Se você já é um leitor experiente, existem momentos também que a gente tá de ressaca literária, que a gente acaba procrastinando algumas leituras, mas esses são momentos. Respeite esse momento de ressaca literária também, não apresse. Se você quiser apressar, existem livros também para você sair da ressaca literária. Os livros, a leitura, eles transformam a nossa vida, né? Eu sempre falo, a leitura cura e o conhecimento liberta. Então, um pouquinho de cada vez, a gente vai construindo esse hábito de leitura. E para mim, a mudança do mundo, o mundo tão bélico e tão violento que a gente vive hoje, a mudança passa pela leitura. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de curtir esse vídeo, de hypar se for o caso. E é isso, deixe nos comentários se você tem alguma outra dica para a gente deixar de procrastinar esse hábito de leitura e o que vocês fazem para isso. Se vocês gostaram também, qual foi a dica aí que vocês mais gostaram, deixa aqui nos comentários para mim, que eu adoro conversar com vocês para além do vídeo. É isso, um grande beijo, até o próximo vídeo!